Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais, impressionantes e francamente cinematográficas da Bíblia. A profecia do capítulo 8 do livro de Daniel. É uma visão fascinante. E o nosso material de base aqui é um comentário teológico bem denso, sabe? Ele cruza o texto bíblico com história, com arqueologia. É quase um trabalho de detetive. Exato. E o nosso desafio é desvendar essa visão antiga que parece descrever a ascensão e a queda de impérios com uma precisão que chega a assustar. Uhum. A grande questão que fica no ar é como um texto escrito lá no século VI a.C. poderia antecipar com tantos detalhes as conquistas de Alexandre o Grande e as ações de um rei específico séculos depois. Ok, vamos desdobrar essa história. Certo. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara nas fontes é uma mudança técnica, mas que parece importante. Até o capítulo 7, Daniel estava sendo escrito em aramaico, né? A língua franca da época. Isso. E de repente, aqui no capítulo 8, ele volta para o hebraico. Isso tem algum significado especial? Tem. E é uma pista fundamental. Essa mudança de idioma sinaliza uma mudança de foco. O aramaico era, digamos, para as nações, falando do destino dos grandes impérios. O hebraico volta o foco para casa, para o futuro de Israel no meio desses conflitos todos. Entendi. E a visão ocorre no 3º ano do rei Belsazar, que a gente consegue datar por volta de 551 a.C. E essa data, 551 a.C., é mais importante do que parece, não é? Porque por muito tempo houve uma confusão sobre quando exatamente essa visão aconteceu. Exatamente. Por séculos, os críticos diziam que essa data não fazia sentido, que Belsazar só reinou por um tempinho curto antes da queda da Babilônia. Certo. Mas aí, no século XIX, encontraram a Crônica Babilônica, que é tipo uma tábua de argila, o diário oficial do Império, sabe? Sei. E ela provou que Belsazar foi corregente com o pai dele, Nabonido, por muitos anos. Isso colocou a visão de Daniel 8 exatamente em 551, ou seja, 12 anos antes da famosa festa onde o Império caiu. Nossa, então a arqueologia acabou confirmando a cronologia do livro. Deu uma credibilidade histórica incrível para o livro, com certeza. E o local da visão também é curioso. Daniel está na Babilônia, mas é transportado em espírito para a cidade de Susa. Naquele momento, em 551 a.C., Susa não era exatamente o centro do mundo, né? Longe disso, era uma cidade importante, mas não a superpotência que se tornaria. E é aí que entra o detalhe profético. Uhum. Décadas depois, sob o Império Persa, Susa se tornou uma das capitais mais magníficas do mundo antigo. É o cenário de toda a história de Esther, por exemplo. É mesmo. As escavações lá encontraram o palácio de Dário I e até o famoso Código de Hammurabi. É como se a visão estivesse antecipando o palco onde o próximo ato da história mundial iria acontecer. Certo. Então o palco está montado em Susa. E a primeira imagem que Daniel vê é a de um carneiro. Um carneiro com 2 chifres, sendo que um cresce depois do outro e se torna mais alto. E esse bicho começa a dar chifradas para todo lado, conquistando tudo. E aqui a conexão com a história é impressionante, bate certinho. O próprio texto mais adiante nos dá a cola. O anjo Gabriel explica que o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. Ah, então já tem interpretação no próprio texto. Dos vieram primeiro, mas os persas, que é o chifre que cresceu por último, se tornaram muito mais poderosos e dominaram a aliança. É uma metáfora visual perfeita para a formação do Império Medo-Persa. E os ataques do carneiro para oeste, norte e sul, isso também bate com a expansão persa. Perfeitamente. Eles conquistaram a Babilônia e a Lídia a oeste, avançaram para o norte e dominaram o Egito ao sul. A descrição é um resumo preciso das campanhas militares persas. Que incrível. E tem mais um detalhe cultural fascinante. Em algumas tradições persas, o espírito guardião do reino era representado por um carneiro. E na astrologia da época, a Pérsia era associada ao signo de Áries, o carneiro. A simbologia era certeira para aquela cultura. Ok. Então temos o Império Persa dominando o cenário como um carneiro poderoso. Mas aí a visão muda de animal. Entra em cena um bode vindo do oeste, e o texto dá uma descrição muito vívida.
Ele se move tão rápido que não tocava no chão. Isso já soa como uma metáfora para a velocidade militar. Exatamente. É uma imagem poética para uma conquista relâmpago. E a história não nos deixa dúvidas sobre quem era esse bode, a Grécia. E o chifre notável entre os olhos dele. Alexandre o Grande. Não há candidato melhor para esse papel do que Alexandre o Grande. A velocidade com que ele varreu o Império Persa em pouco mais de uma década foi algo que o mundo antigo nunca tinha visto. A visão também fala que o bode ataca o carneiro com grande fúria. Tinha uma razão específica para essa raiva toda? Com certeza. Havia um profundo ressentimento grego contra os persas por causa das guerras médicas, um século antes, quando os persas tentaram invadir a Grécia. Assim, Alexandre usou isso como um grito de guerra, uma campanha de vingança. Essa fúria se materializou em batalhas decisivas como Grânico, Isso e Gaugamela, onde o exército persa, mesmo maior, foi simplesmente aniquilado pela estratégia e velocidade de Alexandre. O bode despedaçou o carneiro. É impressionante pensar nisso. Um dos homens mais poderosos da história, que conquistou o mundo conhecido, não foi derrotado por um exército, mas por uma febre. A profecia parece acertar até na natureza anticlimática da queda dele. No auge do poder, aos 32 anos, o grande chifre é quebrado. E o que vem depois é ainda mais específico. A visão diz que, no lugar do chifre quebrado, nasceriam outros 4. E foi exatamente o que aconteceu. Após a morte de Alexandre, seu império gigantesco não passou para um único herdeiro. Certo. Seus generais, os chamados diádocos, travaram uma guerra brutal entre si por décadas. E no final o império se dividiu em 4 reinos principais, certo? Exato. Não foi uma divisão amigável, não. Pensa numa briga corporativa gigante depois que o CEO, o fundador, morre. No fim, o império se consolidou em 4 blocos de poder. Cassandro ficou com o escritório principal, na Grécia e Macedônia. Lisímaco pegou a Trácia e parte da atual Turquia. Ptolomeu ficou com o mercado mais lucrativo, o Egito, iniciando uma dinastia que duraria até Cleópatra. Certo. E Seleuco ficou com a maior parte, a Síria, a Mesopotâmia, basicamente o antigo coração do Império Persa. A previsão de 4 reinos e não 3 ou 5 é de uma precisão espantosa. Até agora, a profecia estava falando de impérios, de nações inteiras, como se a gente estivesse vendo um mapa estratégico. Mas aqui a visão parece dar um zoom, focando numa única pessoa que surge de um desses 4 reinos. E só uma mudança drástica de escala, não é? É uma mudança total de perspectiva. De um dos 4 chifres, ou seja, de um dos reinos gregos, surge um chifre pequeno. Um rei que começa pequeno, mas se torna extremamente poderoso e arrogante. E a história identifica quem é essa figura. A história nos aponta diretamente para Antíoco IV Epifânio, um rei do Império Seleucida que reinou de 175 a 164 a.C. Antíoco IV Epifânio. Esse apelido Epifânio já diz muito sobre ele, certo? Diz tudo. Epifânio significa manifestação gloriosa de Deus. Era uma reivindicação de divindade, uma arrogância sem limites. Nossa! Os inimigos dele, aliás, tinham um apelido diferente, um trocadilho, Epimanes, que significa o louco, o que nos dá uma boa ideia do tipo de líder que ele era. E a visão diz que ele se expande e ataca a terra gloriosa, que é Israel, e persegue o povo de Deus. E foi exatamente o que ele fez. Antíoco é talvez o maior vilão da história judaica pré-cristã. Desesperado por dinheiro e querendo unificar o reino sobre a cultura grega, ele saqueou o Templo de Jerusalém, proibiu as práticas religiosas. Que tipo de práticas? Circuncisão, guarda do sábado, leitura da Torá. E no ato final de profanação, construiu um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou um porco sobre ele. Para os judeus, não poderia haver insulto maior. Isso foi o estopim para a revolta dos macabeus. É nesse contexto de profanação que a visão apresenta um enigma de tempo. Alguém pergunta por quanto tempo isso vai durar, e a resposta é até 2.300 tardes e manhãs.
O que isso quer dizer? Esse é um dos quebra-cabeças mais debatidos do livro. Basicamente, existem duas interpretações principais. A primeira leva o número literalmente, 2.300 dias, o que dá um pouco mais de 6 anos. 6 anos. E esse período se encaixa razoavelmente bem no tempo total da crise desde o assassinato do sumo sacerdote legítimo, em 1171 a.C., até a morte do próprio Antíoco, em 164. E a segunda interpretação? A segunda foca na frase tardes e manhãs. No templo, havia o sacrifício da manhã e o da tarde. Então, alguns estudiosos entendem que a contagem não é de dias, mas de sacrifícios suspensos. 2.300 sacrifícios seriam 1.150 dias completos. Ah, entendi. Metade do tempo. Isso, mais ou menos 3 anos e 2 meses. E esse período se alinha de forma impressionante com o tempo em que o templo esteve efetivamente profanado, desde a proibição dos sacrifícios até a purificação e rededicação do templo por Judas Macabeu, um evento que é celebrado até hoje na festa judaica do Hanukkah. Ok, mas ter duas interpretações que se encaixam mais ou menos não enfraquece um pouco a ideia de uma profecia precisa? Parece que tem uma certa margem de manobra aí. É uma ótima pergunta e mostra que não estamos lidando com matemática simples. O ponto central talvez não fosse ter um número exato, mas a garantia de que a profanação teria um fim, sabe? Era uma mensagem de esperança. Exato. Por pior que a tirania de Antíoco fosse, ela era limitada no tempo por um decreto divino. Ambas as interpretações apontam para o mesmo evento histórico e mostram que a profecia se cumpriu dentro daquele período específico. Faz sentido. E é depois disso que o anjo Gabriel aparece para explicar a visão a Daniel, e ele usa uma frase que ecoa até hoje. Ele diz que a visão se refere ao tempo do fim. E isso abre uma caixa de Pandora de interpretações, imagino. Uma caixa enorme. A grande questão é: tempo do fim de quê? O fim do reinado de Antíoco e daquela crise específica, ou um tempo final escatológico, o fim da história como a conhecemos? É aqui que entra uma ideia muito interessante, a visão tipológica. Ok, visão tipológica. Para quem não é da área, isso é como dizer que a história rima, que Antíoco foi o rascunho de um evento futuro muito maior. É a analogia perfeita. A visão tipológica diz que a profecia tem um cumprimento duplo. Antíoco Epifânio é o cumprimento histórico, imediato. Ele é a figura que preenche todos os requisitos. Certo. Mas as ações dele, a arrogância de se declarar divino, a perseguição ao povo de Deus, a profanação do lugar sagrado, servem como um tipo, um padrão, uma prefiguração de um futuro tirano global que muitas tradições chamam de anticristo. Então a ideia não é só decifrar o passado, mas usar Antíoco como uma espécie de manual de instruções para reconhecer um tipo de tirania que pode se repetir. Isso muda completamente a forma de ler o texto. Muda tudo? E alguns detalhes na explicação do anjo parecem apontar para isso. Ele diz que esse rei se levantará contra o príncipe dos príncipes, uma clara referência a uma figura divina. A Jesus Cristo, na interpretação cristã. Exato. Isso parece muito além do que Antíoco fez historicamente. É como se a profecia tivesse um horizonte próximo e um horizonte distante ao mesmo tempo. E a visão termina como uma previsão sobre o fim desse rei. Ele será quebrado, mas não por mão humana. Como isso se encaixa? Se encaixa nos dois cenários de forma notável. Historicamente, Antíoco Epifânio não morreu em batalha, derrotado por um exército. Os registros mostram que ele morreu de uma doença súbita e terrível, talvez depressão ou alguma infecção, durante uma campanha militar. Então, não foi por mão humana. Exato. Os contemporâneos dele viram a morte como um castigo divino. E, olhando para o futuro, as profecias sobre esse governante final afirmam que ele não será destruído por poder humano, mas por uma intervenção divina direta no fim dos tempos. A frase se aplica perfeitamente a ambos. Em resumo, então, o que a gente viu foi uma profecia do século VI a.C. que traçou a sucessão dos impérios Medo-Persa e Grego. Previu a morte súbita de Alexandre e a divisão exata do seu reino em 4, e depois deu um zoom
para detalhar os atos de um rei específico, Antíoco Epifânio, com uma precisão que a história e a arqueologia confirmam de várias maneiras. Exato. E o ponto central que fica é essa tensão na frase "o tempo do fim". O texto nos convida a pensar se a história se move em padrões, com figuras como Antíoco servindo como arquétipos de tiranos que se opõem a Deus e que se ressurgem de tempos em tempos. É uma profecia que olha para o passado para nos ensinar a ler os sinais do futuro. Pois é. A riqueza do texto está nessas múltiplas camadas de significado. Fica uma reflexão final. O próprio texto diz que Daniel ficou chocado, exausto, e não compreendeu totalmente a visão, mas a registrou fielmente para gerações futuras. O que significa para nós, que somos essas gerações futuras, olhar para trás e ver como a história parece ter se alinhado de forma tão impressionante com este texto antigo. É algo para se pensar. Com certeza. Que Deus abençoe a todos.